Imagine uma cidade movimentada, onde as vitrines brilham com as últimas tendências da moda e os produtos tecnológicos mais avançados. As pessoas correm de loja em loja para ter em mãos o mais novo lançamento. Tudo parece perfeito, mas existe uma sombra por trás desse brilho. Nessa cidade, o consumo desenfreado se tornou uma norma. As pessoas sempre estão em busca do próximo objeto de desejo, mesmo que ainda não tenham usado completamente o anterior. É como se houvesse uma pressa constante por estar na moda, acompanhar as tendências e ter o que todos têm. Porém, essa busca por novidades tem um preço alto a ser pago. Os produtos são feitos para durar pouco, como se tivesse uma data de validade secreta. A cada nova versão, o modelo anterior se torna obsoleto, deixando as pessoas com a sensação de que precisam substituí-lo imediatamente. Assim, os aterros se enchem de montanhas de lixo, repletos de objetos quebrados e descartados. Recursos preciosos são consumidos em ritmo acelerado para fabricar novos produtos que em breve também serão descartados. É um ciclo sem fim, prejudicial para o meio ambiente e para a nossa própria felicidade. Mas para entendermos melhor sobre essa corrida frenética e desenfreada pelo consumo, precisamos voltar no tempo, para a Inglaterra no ano de 1760. Nessa época, as coisas eram muito diferentes do que estamos acostumados hoje em dia. A maioria das tarefas era feitas manualmente, com pouca ajuda da tecnologia. As pessoas costuravam suas próprias roupas, cultivavam seus próprios alimentos e fabricavam seus objetos à mão. Era um mundo mais simples, porém mais limitado. E eis que algo extraordinário aconteceu. Os inventores brilhantes da época, como Thomas Newcomen e James Watt, começaram a criar máquinas movidas a vapor, que podiam realizar tarefas de forma mais rápida e eficiente do que qualquer pessoa poderia imaginar. As engrenagens giravam, as correntes se moviam e a fumaça das chaminés enchia o ar. A Revolução Industrial havia começado. Essas máquinas a vapor surpreendentes eram capazes de produzir em grande escala, tornando possível a fabricação de produtos em quantidades antes inimagináveis. Pouco a pouco surgiram fábricas enormes, cheias de trabalhadores que operavam essas máquinas poderosas. A produção em massa se tornou uma realidade, e o mundo nunca mais seria o mesmo. As cidades se transformaram completamente. Antes tranquilas e repletas de casas pequenas, elas ficavam cada vez mais lotadas de pessoas em busca de trabalhos nas fábricas. As áreas urbanas se expandiam com construções cada vez mais altas e barulhentas. As paisagens do campo deram lugar a uma nova paisagem industrial. No entanto, a Revolução Industrial não parou por aí. Houve mais duas revoluções. A segunda foi um período de grandes avanços tecnológicos e transformações, que ocorreu entre o final do século XIX e o início do século XX, onde a eletricidade foi uma das grandes descobertas desse período, tendo duas figuras muito importantes para que isso acontecesse: Nikola Tesla e Thomas Edison. Ela permitiu que a produção industrial se tornasse ainda mais eficiente, substituindo as antigas máquinas a vapor por motores elétricos. Com a eletricidade foi possível iluminar as cidades, impulsionar os transportes e facilitar a vida cotidiana das pessoas. Outro marco importante foi a invenção do motor a combustão interna, inventado por Nicolaus August. Esse motor revolucionário usava a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, para gerar energia e movimento. Ele impulsionou a indústria automobilística, possibilitando a fabricação em massa de carros, que se tornaram uma forma popular de transporte substituindo a então famosa carruagem. Além disso, a descoberta do aço como material resistente e flexível trouxe avanços na construção civil e na fabricação de máquinas. O aço era mais forte que outros materiais, permitindo a criação de estruturas e equipamentos mais robustos e duráveis. Outra inovação marcante foi a criação de novos meios de comunicação, como o telefone e o telógrafo. Esses dispositivos mudaram a forma como as pessoas se comunicavam, encurtando a distância e conectando as pessoas em tempo real. A terceira revolução, também conhecida como Revolução Industrial ou Revolução Tecnológica, é um período mais recente, teve início a partir da segunda metade do século XX, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial. Um dos principais marcos da terceira revolução é o surgimento dos computadores pessoais. Essas máquinas incríveis permitiram que as pessoas tivessem acesso à computação de forma mais acessível e fácil de usar. Os computadores pessoais mudou completamente a maneira como trabalhamos, estudamos e nos comunicamos. Junto com o surgimento dos computadores, veio também a criação da internet. A internet conectou o mundo de uma forma nunca antes imaginada. Tornou-se possível enviar e receber informações instantaneamente, compartilhar conhecimento, realizar compras online, conectar pessoas de diferentes partes do planeta e criar novas oportunidades de negócios e interação social. A terceira revolução industrial também foi marcada pelo desenvolvimento acelerado de tecnologias de comunicação, como os telefones e os smartphones. Esses dispositivos móveis nos permitem estar conectados o tempo todo, realizar chamadas, enviar mensagens, acessar a internet e até mesmo usar aplicativos para fazer várias tarefas. Como transferências bancárias, tem que sair do conforto de sua casa e enfrentar longas filas, seja na caixa lotérica ou no próprio banco que você é cliente. Máquinas avançadas controladas por computadores foram introduzidas no processo de produção, permitindo maior eficiência, precisão e velocidade na fabricação de produtos. A automação trouxe mudanças nas indústrias,
como robôs fazendo tarefas mais complexas e liberando os trabalhadores para atividades mais criativas e estratégicas. Mas a grande questão é, o que a revolução da indústria tem a ver com as coisas terem um prazo de validade? Bem, provavelmente você, assim como eu, já ouviu seus pais ou avós que antigamente as coisas duravam muito mais tempo, como TVs, geladeiras e fogões. Mas justamente em função disso, no período da Revolução Industrial, a indústria percebeu que os níveis de produtos criados e vendidos era infinitamente maior do que os níveis que eram comprados de novo. Lembrando que nessa época a produção estava hiperacelerada. Foi então que no final da década de 1920, com um artigo do escritor J. George Frederick, eles tiveram a ideia de desenvolver algo chamado de obsolescência programada, que ganhou muita força com o então presidente da General Motors, Alfred Oslo, ao mudar anualmente modelos e acessórios de carros para que o consumidor comprasse novos veículos antes do necessário. Basicamente, a obsolescência programada é criar um produto, seja ele qual for, de eletrônicos a blusas que você está usando com um certo tempo aproximado que ele vai manter aquele nível de qualidade. Imagine que você acabou de comprar um celular. Depois de algum tempo, a empresa lança um novo modelo com algumas atualizações e recursos diferentes. E logo em seguida, a empresa que lançou esse aparelho para de enviar atualizações que em parte faz o celular ficar cada vez mais lento. Logo, você se sente tentado a comprar um novo modelo para ter acesso a novas atualizações. Essa estratégia visa manter em especial um ciclo de consumo constante, fazendo com que as pessoas sintam a necessidade de comprar produtos mais recentes, mesmo que o seu dispositivo antigo está funcionalmente capaz de atender às suas necessidades. É como se a empresa programasse um tempo de vida útil para o produto, deixando menos funcional ao longo do tempo para impulsionar as vendas de novos modelos. Esse tipo de estratégia ganha mais força principalmente pelo marketing, propaganda, publicidade e as redes sociais, onde somos bombardeados e estimulados a comprar coisas em que muitas das vezes, se a gente for parar para pensar, nem precisamos. Existe também a obsolescência percebida, que está relacionada à forma como as pessoas percebem que aquele produto meio que perdeu a graça. Bem diferente da obsolescência programada, que é planejada pela fabricante, a obsolescência percebida é baseada nas percepções e expectativas individuais dos consumidores. Esse tipo de obsolescência acontece quando você sente que o produto não atende mais às suas necessidades, ou está desatualizado em relação ao produto mais recente disponível no mercado. É uma percepção subjetiva de que o produto já não é mais tão eficiente, moderno ou relevante quanto antes. Várias influências podem contribuir para a obsolescência percebida, como a constante inovação tecnológica, as tendências da moda, estratégias de marketing que enfatizam a novidade e a pressão social para seguir as tendências do momento, o então famoso efeito manada. Até porque se todo mundo está indo ou está usando, não faz sentido ficar de fora. Esses são alguns fatores que podem levar você a sentir a necessidade de substituir um produto que ainda está em boas condições de uso. Um exemplo desse cenário aconteceu quando a Apple lançou o iPad 4 pouco tempo depois de ter lançado o iPad 3. Isso levou a um processo movido pelo Instituto Brasileiro de Políticas de Direitos da Informática. Os usuários do iPad 3, ao verem o lançamento de uma nova versão, que praticamente não apresentava diferenças técnicas, sentiram que o produto ficou velho e buscaram adquirir a nova versão. Nesse caso, a obsolescência programada que cria os produtos são um malvado na história? Não necessariamente. Pense na obsolescência programada como um mal necessário. Quando eu era criança, não curtia muito a ideia de tomar remédio, mas tomava mesmo assim. Minha mãe meio que forçava eu a tomar. Na maioria das vezes não era nada gostoso, principalmente pirona. No entanto, era um mal necessário para que eu melhorasse o mais rápido possível e a dor passasse. A economia é impulsionada pela interação entre os agentes econômicos, que são os consumidores, as empresas e o governo. Cada um desempenha um papel. Por exemplo, eu e você somos os consumidores, tendo necessidades e desejos como comer, vestir e lazer, tipo viajar no final de semana. Para satisfazer essas necessidades, precisa de bens e serviços. As empresas são responsáveis por produzir esses bens e serviços. Elas contratam pessoas para trabalhar e usam máquinas e recursos para criar produtos e serviços que você precisa. Quando você vai ao mercado, usa o seu dinheiro para comprar esses produtos. O dinheiro é um meio de troca e permite comprar o que queremos. Ao escolher o que comprar, influencia no que as empresas vão produzir mais no futuro. Além disso, o governo está envolvido na economia. Ele cria regras para garantir que as empresas operem de forma justas e seguras. Cobra impostos para fornecer serviços públicos, como educação e saúde. A economia, assim como a tecnologia, é uma grande teia, em que todos nós estamos interligados. Minhas escolhas de consumo afetam as empresas que, por sua vez, influenciam o mercado. Se a obsolescência programada fosse eliminada da economia, isso teria um impacto brutal no funcionamento do sistema econômico. As empresas teriam que produzir produtos de maior qualidade e durabilidade que não fossem para o lixo tão cedo. Isso significa que os consumidores não iriam precisar comprar novos produtos com tanta frequência. Consequentemente, isso ia diminuir a demanda por novos produtos, o que poderia levar a uma diminuição na produção e nas vendas das empresas. Isso pode ter um impacto negativo no crescimento do país
e na geração de empregos em certos setores, como produção, distribuição e vendas. Nesse período, teria mais pessoas desempregadas por mais tempo do que trabalhando, o que poderia resultar em uma migração invertida, porque uma boa parte das pessoas, provavelmente por falta de emprego, deixaria as grandes cidades e voltaria para o meio rural. É claro que é importante encontrar um equilíbrio entre a renovação e a responsabilidade ambiental. Dessa forma, podemos escolher os benefícios da obsolescência programada, ao mesmo tempo que diminui os danos no meio ambiente. Para mais vídeos do universo da tecnologia assim como esse, deixe seu like e me siga para mais vídeos.